Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Nós estamos passando por um momento muito delicado no planeta, que a doutrina espírita explicou e intitulou como transição planetária. Essa transição planetária é um processo natural, tranquilo, entre aspas, que acontece desde que o planeta Terra foi criado. Nós estamos hoje no mundo de uma determinada categoria, provas e expiações. Como no passado, a época dos homens das cavernas, nós estávamos no planeta primitivo. E estamos caminhando para um mundo de regeneração que tem as suas características. Qual é a característica principal de um mundo de provas e expiações? A predominância do mal sobre o bem. Basta a gente olhar em volta e está aí. Qual a principal característica de um mundo de regeneração? A predominância do bem sobre o mal. Ou seja, ainda existe o mal, mas o bem já predomina. O problema é que nessa transição, muitas coisas acontecem para que haja a separação do joio e do trigo. Ao contrário que muita gente imagina, não vai chegar ao final de um tempo onde veremos Deus face a face. E Ele vai estar sentado no trono, julgando um a um e separando. Você para cá, você para lá, você para cá, você para lá. Não. Deus é o Criador do universo. Ele tem que cuidar do universo inteiro. O planeta Terra é um cisco. É um cisco só na nossa galáxia. Imagina perto das demais. Na verdade, quem separa somos nós. Jesus disse, e Mateus registrou, o Pai a ninguém julga, mas dá a cada um o preceito de julgar a si próprio. E como que nós nos julgamos nesse caso? Nos mostrando quem nós somos. Nos dizem os Espíritos que nesse momento na Terra estão encarnados, estão encarnando e vão encarnar espíritos muito perversos, muito primitivos, espíritos que habitam o nosso planeta e que, como todos nós, precisam das suas oportunidades de redenção, de evolução. Aqueles que não se enquadrarem, ou seja, aqueles que não atingirem um nível mínimo de evolução, serão levados em degredo para um planeta inferior à Terra, para que lá eles tenham a sua oportunidade de evolução mais forçada, entre aspas, para depois retornar aqui. Isso já aconteceu. Há mais ou menos 200 mil anos atrás, quando nós ainda na Terra éramos seres mais parecidos com macacoides do que com humanos, começamos a receber espíritos que vieram do sistema de Capela, onde tinha um planeta que estava passando por essa mesma fase que a Terra está passando. E eles vieram. E como não existe castigo na lei divina, eles vieram e contribuíram para a nossa evolução. A começar por nos dar essa genética que nós temos hoje, essa aparência. Já observaram civilizações como os egípcios, os astecas, os maias, os hindus? Foram civilizações extremamente avançadas para a sua época, que deixaram muito avanço, que ensinou muita coisa e depois desapareceu. Por quê? Vieram, trouxeram o seu conhecimento, contribuíram para a evolução da Terra, evoluíram e retornaram para casa.
É mais ou menos isso que está acontecendo. O problema é que durante essa ebulição, muita coisa acontece. Essas, entre aspas, esquisitices que a gente está vendo por aí, isso tudo é natural no momento que nós observamos com olhos de naturalidade. Não existe aberração. Aquilo que a gente olha de comportamento, por exemplo, e muitas vezes julgamos, recriminamos, nada mais é do que uma posição que nós já passamos por ela. É por isso que nós precisamos compreender isso. Agora, esse momento é o momento onde uma peneira está sendo passada e uma peneira de trama maior. Nós tivemos uma peneira recentemente com a trama fininha, que chama-se pandemia da Covid. As igrejas, principalmente os centros, esvaziaram. O povo saiu, gostou das férias e não voltou para trabalhar, não. Ou seja, peneirinha para ver quem se dedicava por amor. Nós estamos passando por outra agora e vamos passar por mais algumas. Então, como é que eu me livro disso? Porque não é só questão individual, como que eu me livro disso. Não existe ninguém solto, sozinho no mundo. Nós estamos todos interligados. Se nós não trabalharmos para a humanidade toda erguer-se, não adianta eu querer lutar sozinho. Observa, principalmente depois da pandemia, quanto a saúde mental das pessoas desceu. Quem tem mais de 40 anos aqui, fala sério, já ouviu falar em crianças de 7, 8 anos, 10, 12, 15 anos, tendo crise de ansiedade, de depressão, se matando? Pois é. Hoje isso, infelizmente, é quase que coisa comum. Se nós formos lá em A Gênese, obras póstumas, A Gênese, agora eu confundi. Kardec já falava. A Gênese, exatamente. Kardec já falava sobre esse momento que será marcado por muitas dores. E será marcado, inclusive, pelo suicídio de jovens e crianças, que vai abalar todos. Já estamos vivendo esse momento. Agora, nós precisamos nos cuidar e auxiliar quem está próximo. E como nós nos cuidamos? Trabalhando. E aqui eu vou entrar numa história que parece autobiografia, mas não é. Tem a ver com o contexto que a gente está falando. Ontem e anteontem foram 2 dias muito especiais para mim. No domingo, dia 23, fez 11 anos que meu pai desencarnou. Eu não sei se aqui alguém conheceu, talvez só ela ali. Meu pai foi um dos maiores vultos da doutrina espírita dessa cidade. O sanatório aqui, antigo sanatório, inclusive eu cresci aqui dentro, aqui era o pátio das mulheres. Essa era a área que, quando ele era solteiro, ele comprou para fazer a nossa casa. Ele doou e vinha para cá final de expediente e final de semana e feriado com mais um grupo de parentes, de amigos, e pegava na colher e construiu isso aqui. Depois aqui em frente, onde é a escola, era o albergue. Eu cresci nessa redondeza aqui. Ele foi muito atuante. Foi uma pessoa que trabalhava muito. Ele divide o tempo dele 33% para a família, 33% para o trabalho remunerado e 34% para a doutrina espírita. E assim foi a vida. Não poucas vezes, meu pai parava o almoço para atender uma pessoa na rua. Minha mãe, eu disse, termina de comer, a pessoa espera. Não, o sol está forte, meio-dia. Ele ia, atendia, voltava, comia comida. Não tinha tempo ruim.
As pessoas ligavam de madrugada, eu já era acostumado. Quando algum paciente estava em crise aqui, tocava o telefone em casa. E convenhamos, hoje já não mais por causa do celular, mas tocar um telefone de madrugada assusta, né? Pois é, era coisa comum. 3 da manhã, 4 da manhã, estava eu e ele andando a pé, a gente morava aqui a 300, 400 metros. Vinha, eu vi coisa aqui dentro, que Deus só não duvida que é obra dele. Essas situações que a gente lê nas obras de André Luiz, de obsessões, zoantropia, tudo eu vi aqui dentro. Meu pai me ensinou com exemplo. Ele não era aquele pai que mandava fazer, ele pegava na mão e levava. E meu pai sempre falava da importância de vivermos a religião no sentido mais puro disso. Quando éramos adolescentes, ele falou, olha, não importa que vocês sejam católicos, protestantes, na época não existia evangelismo, ou espíritas. Desde que vocês sejam um bom católico, um bom protestante, um bom espírita. Por que eu escolhi a doutrina? Porque me dá respostas. E respostas lógicas. E a principal resposta é, a morte não existe. Meu pai começou a desenvolver fibrose pulmonar. Uma doença cruel que vai endurecendo, petrificando os pulmões até a pessoa não conseguir mais respirar. Foram tempos difíceis. Você vê seu pai definhando, tendo dificuldade, não dá conta de andar daqui ali que faltava ar, não é fácil. E na época eu morava em Mineiros. Eu trabalhava lá, vinha para cá no final de semana e voltava. E lá eu fazia uma palestra uma vez por mês no centro de lá, vinha para cá fazer aqui, trabalhava como eu sempre trabalhei. Meu pai então entra no declínio da doença. Uma doença que geralmente dura 4, 5, 6 anos. O dele durou 2. Me lembro que a comunidade espírita de Jataí se reunia lá em casa quase todas as noites para fazer culto, pedir cirurgias espirituais para ele. E a Marlene, não sei se você conhece, uma senhora afrodescendente, médium clarividente que vê espíritos igual vocês estão me vendo. Ela narrou num dos cultos que ela participou lá, que tinha um ex-obsessor do sanatório que havia se jogado contra o meu pai e que estava lá ajoelhado na cama orando por ele. Olha que coisa linda. Porque quando a gente trata uma obsessão, geralmente o obsessor se volta contra a gente porque não quis. E aquele que tinha ele como inimigo estava lá orando, reconhecendo o cabedal dele. Nunca me esqueço. Ele teve uma crise no domingo. Um dia que eu acho que eu fiz o meu passe, que eu pus o meu coração na ponta dos dedos. Ele começou a ter uma falta de ar muito forte, eu vendo aquilo, o oxigênio bastava. Eu estendi as mãos e pedi a Jesus para tirar aquilo. Foi uns 10 minutos de oração. Quando eu parei, ele estava me olhando. Eu nunca tinha visto como meu pai tinha olhos lindos. Embora eu olhava muito para ele. Ele estava me olhando tão fundo. E tinha passado a crise. Aí eu almocei e tive que ir para Mineiros porque eu tinha palestra lá. Minha mãe já falou, você vai para lá? Seu pai está tão mal. Eu falei, eu vou fazer o que ele me ensinou, vou trabalhar. Fui a contragosto dela. Eu morava lá, tinha um apartamento, fui em casa com a minha mãe. Quando eu fiz a palestra, que eu terminei, que eu saí do centro, eu peguei meu celular, tinha um áudio da minha sobrinha. Tio, corre que o vovô está morrendo. Eu saí. Assim que eu saí de Mineiros, eu comecei a orar em voz alta, conversando com ele, pedindo que ele ficasse tranquilo, falando para ele o quanto ele foi importante, o quanto ele ensinou, mas aquela hora era a hora dele seguir. A menina que eu namorava na época estava do lado e ela era médium de efeitos físicos. Nesse momento, o cheiro de rosas tomou conta do carro. Foi impressionante. Eu fui uns 20 quilômetros fazendo essa oração em voz alta. Quando eu chego aqui, que dá o sinal, o áudio da minha sobrinha. O vovô morreu.
Cheguei em casa, todo mundo muito choroso, a minha mãe principalmente. E beleza, no outro dia um velório. Eu juro que eu estava em paz. Eu estava muito tranquilo. Eu sabia que ele estava bem. Na hora de fechar o caixão, me pediram para fazer oração para ele. Eu fui lá na cabeça do caixão, estava trovejando, eu ainda falei, olha que lindo. O tempo do jeito que ele gostava, ele adorava. Quando começava a relampejar, trovejar, ele ia para o fundo de casa, deitava e ficava admirando. Eu falei, está do jeito que ele gosta. E disse, tristeza de cá, alegria de lá. Saí do cemitério, fui dar palestra no seu Ulisses. Quando eu cheguei, todo mundo me olhou parecendo que estava vendo um fantasma. Eu tinha acabado de sair do cemitério. Fiz a palestra. No outro dia eu fui para Mineiros. Eu fazia uma palestra lá no culto ecumênico. Quando eu falei que eu dedicava aquela palestra ao meu pai, todo mundo me olhou também como se estivesse vendo um fantasma. Eu falei, estou fazendo? Eu falei assim, não. Na outra segunda, eu vou lá fazer a palestra do seu Ulisses me chama no final e fala assim, olha, adivinha quem estava aqui quinta-feira passada? Eu falei, quem? Seu pai. 3 dias. Ele falou, na hora do passe, eu vi uma cabecinha branca, uma pessoa caída. E uma luz muito forte amparando. Eu não consegui ver a entidade, mas estava amparando ele. Trabalhando. 3 dias trabalhando. Depois disso, toda semana quase alguém via dar notícia do meu pai. O Alain, do Grupo Luz, que tinha uma empresa de publicidade. Esses muros que vocês veem falando sobre aborto, tudo foi meu pai que fez essa campanha. Ele falou, Carvalho, eu estava lá na agência conversando com os funcionários, falando que se o cliente permitisse, todo o produto que saísse de lá, iria sair com as frases do aborto do seu pai. Quando eu olho na porta, seu pai em pé me olhando, sorrindo e fazendo assim. A morte não existe. Hoje, 5 minutos, pode ser? Só para terminar. Vou até atrasar meu estudo lá. Beleza, isso foi em fevereiro, março, abril. 18 de setembro, aniversário dele. Minha mãe falou, olha, eu queria fazer um culto pro seu pai. Mas aqui na casa não cabe a família inteira. Vem lá no Allan Kardec. Eu falei, tudo bem, eu vou ver. Quando nós chegamos lá, marcamos então, era uma quinta-feira, se não me engano. Quando eu cheguei, falei, o salão tinha palestra. Aí tinha uma sala, lá foi reformado, mudou, mas tinha uma sala, vamos para lá. O Zé Lúcio, do Grupo Luz também, falou, Carvalho, deixa eu só dar abertura que eu quero participar do culto. Beleza. Lá, nós sentamos todos assim, de frente, né? E eles queriam que eu fizesse o culto. Eu falei, não, hoje não. Hoje eu vou me permitir sentar. Zé, toca para mim? Beleza. Zé Lúcio então ficou de frente para nós. Minha mãe estava assim, eu estava do lado dela. A minha namorada na época aqui, meu irmão, minha irmã, o outro irmão. E o resto da família. Ele pegou o evangelho e fez uma leitura. Quando ele fechou, ele foi fazer a oração. Aí ele fica em pé, junta as mãos assim, muda a voz e fala, minha família, que saudade. Eu estou aqui hoje para falar que eu estou bem. Eu estou muito melhor do que vocês possam imaginar. Aquela hora, naquele momento, ou seja, quando ele começou a passar mal, chamaram os bombeiros botaram ele na ambulância. Quando chegou ali no hospital da Unimed, ele já tinha desencarnado. Ele falou, naquele momento, eu não vi nada. Eu apenas adormeci e acordei de carro rodeado de amigos e de família. As orações que fazem por mim, eu recebo como rosas. O meu quarto está cheio de rosas. Olha que interessante. E aí ele virou para minha mãe e disse assim, anima bem, uma forma carinhosa que ele se dirigia para minha mãe e que o Zé Lúcio não conhecia, atestando a veracidade da comunicação. Anima bem. Não adianta ficar pensando que eu te abandonei, porque eu nunca te abandonei. Mais tarde minha mãe confessou que ela ficava sempre pensando, agora eu estou sozinha, eu fui abandonada. Você nunca ficou sozinha. Como eu tenho saudade de quando eu acordava e botava a mão do lado e sentia seu corpo quente.
Você levava o café na cama para mim quase todos os dias. Até quando você estava com raiva, você deixava lá e saía, mas você levava. E aí, vem a frase que é porque eu contei essa história. Ele virou-se para nós e falou assim: meus filhos, o passaporte para chegar bem do lado de cá... Não, minto. Ele falou assim: meus filhos, muito cuidado com os momentos de ociosidade e de cabeça vazia. Muito cuidado. Porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. Anota essa frase. Muito cuidado com os momentos de ociosidade e de mente vazia. Para encerrar, passou-se 2, 3 anos. Nós seguimos lá no sanatório antigo, lá em cima, os trabalhos que ele fazia. Mudamos de horário, segunda, quarta, sexta, 5h30. Sempre eu estava lá presente dando mensagem. Até um dia que ele aparece e fala assim: olha, eu gostaria que o culto dessa semana que vem fosse no sábado. Avise sua mãe, porque nós temos o culto do Evangelho todo domingo, desde que eu nasci, às 20 horas. E ele pediu que, excepcionalmente, naquela semana fosse no sábado. Ninguém entendeu nada, mas concordamos. Quando foi na sexta, minha irmã, que morava em Sorriso, que vinha aqui raramente, aparece. Ah, meu marido teve que vir, eu vim com ele. Meu irmão, que mora em Goiânia, mais novo, que vinha aqui 2 vezes por ano apenas, resolveu vir passar a Semana Santa, que era aquela data, e apareceu. Na hora do culto, meu tio, que era o único irmão vivo do meu pai, aparece, toca a campainha: ô tio, entra, vamos participar do culto. E começou a chegar gente que não estava no script, mas meu pai sabia. As 2 salas contíguas, cheias de gente. Botamos lá um sonzinho de uma música erudita, que a gente sempre faz o culto assim. E quando começa o culto, ele incorpora no meu irmão e fala assim: eu sei que isso não é indicado, porque não é indicado pelo livro dos médiuns incorporações em casa. No entanto, eu pedi permissão pela especialidade e me deram essa permissão. E ele então começou a falar da família do lado de lá que estava lá. Da Jussânia, filha do meu tio, por isso que ele estava lá. E foi falando, e disse assim: Simone, minha cunhada, seu irmão está aqui e quer tocar uma música para você. Ela falou depois que antes dela nascer, a mãe dela tinha tido um filho que desencarnou com alguns meses de vida. Ninguém sabia disso. Nós fizemos silêncio. Ninguém ouviu nada. Mas um cheiro de rosas e uma emoção tomou conta de todo mundo, que não teve um que não foi às lágrimas. Quando terminou, ele agradeceu e disse: hoje eu chamei vocês aqui para falar uma coisa. Isso era mais ou menos 2017, 2018. O mundo vai passar por momentos de muita turbulência. E só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. 2 anos depois, está aí a turbulência. Então eu gostaria que vocês anotassem essas 2 frases. E de preferência, prega no teto da cama para a hora que acordar, a primeira coisa que vê. Passaporte para chegar do lado de lá chama-se trabalho. E nesse momento de transição, de muita dificuldade, muita dor, só vai ficar de pé quem estiver fortalecido pelo trabalho. Que Jesus então nos abençoe. Desculpa o atraso, que nós temos o resto de semana abençoado. Obrigado.